Oi, pessoal, boa noite. Então, continuando o nosso estudo sobre reações químicas, hoje nós vamos tratar daquelas reações químicas que acontecem em meio aquoso, né? Então, e vamos focar bastante nas reações químicas de neutralização ácido-base. Então, o mais importante é começarmos entendendo um pouco mais sobre a água. A água é o veículo universal e é utilizado como suporte para um conjunto muito grande de reações químicas. Então, nós precisamos entender que a água é um composto bastante versátil e que ela sofre ionização. A água é um composto molecular que vem da ligação covalente, porém, em virtude da presença do átomo de oxigênio, que é um elemento bastante eletronegativo, ou seja, ele tem a capacidade de atrair os elétrons para si de uma forma mais forte do que o hidrogênio. Então, nós temos a molécula de água como uma molécula polarizada, que tem polo positivo e negativo. Com isso, em meio aquoso, nós podemos observar o processo de ionização da molécula de água. Então, a molécula de água, aqui representada como H2O, ela sofre ionização. Ela se divide em sua parte positiva e parte negativa. Então, eu fico com o hidrogênio, que tem a carga positiva mais 1, e o OH, que tem a carga negativa menos 1, que também é chamado de íon hidroxila. Então, a água, a molécula de água, ela se ioniza na sua parte positiva, o H+, e na sua parte negativa, OH-. Aqui em cima, a gente também pode representar a ionização da molécula de água com a formação do íon hidroxônio, o H3O+. Então, é uma forma diferente de representar a mesma coisa, porque nós sabemos que o hidrogênio, por ser um próton e ser extremamente reativo, ele acaba se aproximando de outra molécula de água e ficando próximo lá ao oxigênio, formando em solução ali aquosa o H3O+, né? Então, é uma forma diferente de representar o H+ da água. Então, para a água, o importante é a gente lembrar que ela é uma molécula polar, né? Ela tem polo positivo e negativo, então ela tem uma fração que tem carga positiva, que é o H+, e uma fração que tem carga negativa, que é o OH-. Então, por isso a gente diz que a molécula de água, ela sofre ionização, ok? Então, em meio aquoso, eu posso observar o processo dessa formação de cargas positivas e negativas para um conjunto muito grande de compostos. E é bom a gente diferenciar duas nomenclaturas bastante usadas nesse processo, que são para compostos iônicos. Lembrem-se, compostos iônicos que têm cargas positivas e negativas que vieram lá da ligação iônica, formado de cátions e ânions. Então, quando eles estão em água, eles também sofrem essa separação da sua carga positiva e negativa. A esse processo, ele didaticamente recebe o nome de dissociação iônica. E compostos moleculares em água, eles não formam cátion e ânion, eles formam compostos, fragmentos positivos e negativos, e aí a gente dá o nome desse processo de ionização, tá? É uma forma didática para explicar uma coisa que vai acontecer com uma série de compostos que, em solução aquosa, se separam em carga positiva e negativa. Então, vamos ver alguns desses compostos. Os sais são o primeiro exemplo, que acontece com o sal de cozinha. Quando eu coloco o sal de cozinha na água, ocorre o que? Que ele ali se solubiliza, ele desaparece naquela água. Mas o que efetivamente acontece? Acontece o processo de dissociação. O sal veio da ligação iônica, é um composto iônico, então ele é formado pela parte positiva, que é o Na+, e o cloro, que é o Cl-. Então, quando eu coloco o sal de cozinha em água, eu separo a carga positiva da carga negativa. Isso também acontece com os ácidos. Os ácidos, quando em meio aquoso, eles também separam
Os ácidos são compostos moleculares, vêm da ligação covalente, mas também conseguem se separar. Então, ocorre o processo do que a gente chama de ionização do ácido, com a formação do H+, que a gente viu na aula passada. Então, em meio eu tenho o H+, e o Cl-. E com as bases, isso também vai acontecer, esse processo de ionização. Lembrando que a base é aquele composto que libera OH-. Então, quando eu coloco em meio aquoso, a base libera o seu componente positivo, aqui no exemplo do hidróxido de sódio, o Na+, e o seu íon hidroxila, que é o OH-. Então, esses compostos, ácidos, sais, bases, em meio aquoso, eles vão sofrer esse processo, liberando em meio aquoso a sua carga positiva e negativa, que vão ficar ali solubilizados, né, dissociados, solubilizados dentro do componente aquoso, da água. Então, quando nós temos, então, reações em meio aquoso, nós temos que partir do pressuposto que os componentes da reação, eles vão ficar ionizados, dissociados em água, a sua fração positiva e a sua fração negativa. É isso que acontece com a reação química entre ácidos e bases. Então, o ácido, ele reage com uma base formando um sal e água. E a essa reação química, nós damos o nome de reação química de neutralização. Lembrando por que neutralização? Porque o ácido, ele é aquele composto que tem pH ácido baixo, abaixo de 7. E a base é aquele composto que tem pH acima de 7. E quando nós colocamos os dois em contato, eles vão se neutralizar, formando sal e água. Então, aqui tem um exemplo da reação química de neutralização que acontece entre o ácido clorídrico, que é um ácido forte, e o hidróxido de sódio, que também é uma base forte, a soda cáustica. Então, nesse exemplo, nós tivemos a formação da molécula de água e a formação de um sal. Então, a reação de neutralização, ela se caracteriza pela a reação entre um ácido e uma base que vão formar um sal e a molécula de água. Lembrando que nesta reação química, algumas regras vão ser importantes para que esta reação química aconteça. Então, lembrando, o ácido é sempre o componente que libera o H+, e a base sempre o componente que libera o OH-. E essa reação de neutralização, ela pode ser muito usada em processos químicos, em processos de confecções, ela é usada em processos industriais de confecção de roupa, ela é usada no processo de confecção de celulose, ela também acontece dentro do nosso organismo. Nós temos a reação de neutralização que pode acontecer, por exemplo, para uma análise química que a gente chama de titulação. Então, a reação de neutralização, ela vai estar bastante presente daqui para frente no nosso estudo, né? E principalmente voltado aí em alguns processos analíticos. Assim, a reação de neutralização, então, ela tem algumas regras que são importantes para que essa reação aconteça. Então, aqui eu posso observar que o ácido é aquele componente que vai liberar o H+. A base é o componente que libera o OH-. E eu sempre vou precisar de um balanceamento químico. Por quê? Com um H+ e um OH-, eu formo uma molécula de água. Então, a água é H2O. Então, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, sempre eu vou precisar, para formar a molécula de água na reação de neutralização, esse balanceamento de quantidades equivalentes, de quantidades iguais, de H+ e de OH-. Então, se eu tenho um H+,
eu vou ter que ter um OH- para eu conseguir montar a molécula de água. Então, obrigatoriamente, o H+ vem do ácido, o OH vem da base e eles vão montar a molécula de água. E o restante dos componentes do ácido e da base vão montar a molécula de sal. Então, do ácido, eu vou retirar a parte negativa do sal. Por exemplo, aqui, do ácido clorídrico, eu tirando o H+, ficou o Cl-. Então, Cl- tem carga negativa. Do hidróxido de sódio, eu tirei o OH, então ficou lá o seu componente positivo, o Na+. E esses compostos vão formar, então, o sal da reação de neutralização. Então, o hidrogênio e o OH formam a água e o restante dos componentes, que também devem estar balanceados, vão formar o sal. Para que eu monte uma molécula de sal, eu sempre vou precisar da mesma quantidade de cargas positivas e negativas, porque para montar uma molécula de sal, eu preciso que a soma positivo e negativo dê 0, para que as cargas estejam balanceadas. Então, dessa forma, eu sempre vou conseguir fazer o balanceamento. O balanceamento vai ser uma coisa natural para a minha reação química, porque eu sempre vou ter que lembrar que para essa reação química acontecer, eu tenho que balancear a quantidade de H+ e de OH-. Olha só um outro exemplo disso. Aqui eu tenho ácido sulfúrico, H2SO4. Aqui eu tenho a liberação de 2 hidrogênios, de 2 H+. Consequentemente, eu preciso de 2 OH-. Então, aqui, ó, executado o balanceamento lá com o coeficiente 2 do NaOH. Por quê? Porque se eu tenho 2 H+, obrigatoriamente eu tenho que ter 2 OH- para montar 2 moléculas de água. E aí, o que sobra da minha reação, eu tenho aqui 2 Na+, e o SO4-. Percebam que aqui eu tenho 2 cargas negativas e 2 cargas positivas. E aí eu vou conseguir montar a minha molécula de sal, porque eu vou ter a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Então, agora nós vamos aprofundar esse nosso conhecimento e trabalhar mais com essa característica de balanceamento e montagem da molécula de sal nas reações químicas de neutralização.